Vamos orar. A gente vai continuar meditando no Evangelho de Marcos, mas eu queria que nós orássemos antes. Pai, louvado seja o Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor colocou a fé no Senhor em nossos corações. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor falou com cada um de nós. Louvado seja o Senhor, porque eu sei que podemos confiar em Ti. E eu que te peço que eu esteja cuidando de cada um que está aqui nessa igreja, para que nós possamos ouvir a Tua mensagem, de acordo com a necessidade que precisamos. Que ela seja clara, que mesmo a minha voz estando tão ruim, eles possam entender. Que o Senhor possa me dar a capacidade de falar. Que o Senhor possa estar cuidando daqueles que não estão aqui, guardando suas vidas, protegendo todos aqueles que não puderam vir ou que estão viajando. Onde eles estiverem, que Teus anjos se acampem ao seu redor. Peço tudo isso confiando, Pai, que o Senhor é um Deus que ouve e se importa. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Charles. O pastor Dário, semana passada, nos apresentou Jesus, alguém para ser seguido. Como eu sou um discípulo obediente, eu vou continuar na mesma caminhada dele. Até os slides vocês vão achar que são iguais, só tem algumas diferenças de letras. Mas hoje a gente vai entender mais um pouco sobre esse Jesus. Um Jesus que deve ser temido. Quem é Jesus para que eu o tema? Então para entender isso, a gente vai voltar um pouco para lembrar qual o propósito do Evangelho de Marcos. A gente vai ver qual foi o ambiente em que ele foi escrito. A gente vai lembrar que na época ele foi escrito a uma igreja que se situava em Roma. Um lugar, como o pastor Dala já nos falou, onde o poder e a força eram valorizados, eram exaltados. E a maneira como esse poder era exercido, como essa força era exercida, não fazia com que dificultava os romanos entenderem como é que um Deus, como é que um rei poderia ter tido uma morte tão humilhante. Como é que aquele rei, como é que aquele Deus, como filho de Deus, foi desprezado pelos seus, morto. Isso era difícil deles entenderem. Então a primeira parte de Marcos, a gente vai ser apresentado a Jesus, o Filho de Deus. Mas um Jesus que é poderoso, mas que se importa. Um Jesus que vai caminhando por sacrifício. Mas um Jesus que vai morrer pelo seu povo, porque a morte dele era necessária. Talvez eles não entendessem. Eu estou no slide seguinte, viu, Crislã? O Breno. Talvez eles não entendessem, mas Jesus precisava morrer. Sabe? Alguém precisava pagar o preço da desobediência. Quando Adão pecou, o pecado dele trouxe a morte. Quando nós lemos Gênesis capítulo 5, há uma repetição da criação de Adão, onde Adão novamente é citado, que foi criado à semelhança de Deus. Mas em seguida, diz que ele teve um filho, à sua semelhança. E esse filho semelhante a Adão, semelhante a um Adão pecador. E aquela morte que Adão absorveu por conta do pecado, ou recebeu por conta do pecado, foi passada por seus filhos, que passaram por seus outros filhos, que passaram para os nossos pais, e que chegou até nós. Quando nós somos jovens, parece que nós não vamos morrer.
a gente vive como se a gente não morresse, porque dentro de nós tem um desejo pela eternidade, um desejo de viver muito, um desejo que vem da origem da nossa criação. Mas a morte, ela precisava ser vencida, e para vencer, alguém tinha que pagar o preço do sangue. Da mesma forma como Deus matou o cordeiro lá, demonstrando para Adão e Eva como é que seria esse sacrifício. Da mesma forma como Isaac foi levado até a montanha para ser oferecido como sacrifício, e o cordeiro apareceu novamente. Da mesma forma como na Páscoa, na primeira Páscoa do deserto, o sangue do cordeiro foi derramado para justificar os pecados, para proteger da morte os escolhidos. Jesus precisava passar por isso. Então aquele Jesus humilde, servo, poderoso, que morreu na vergonha das coisas, era o poderoso ungido Filho de Deus, uma morte necessária. Da mesma forma, seguir a Jesus, a gente vai ver isso mais na frente, significa desapegar-se do desejo de poder e posição e ser servo como ele. Então o pastor Dálio, ele pregou até o versículo 13. Como eu quero imitar o meu pastor, eu vou continuar do versículo 12, vamos voltar a um versículo. A gente vai ver alguns elementos. Eu fiquei com pena dele, porque a primeira mensagem, que era para ter sido toda, ele conseguiu pregar a introdução, e na segunda, que ele pensava que ia fazer em menos tempo, então, para ajudá-lo, eu vou brincando, é claro que na verdade tem tudo a ver esse texto com o que eu vou pregar também. Então a gente vai começar no versículo 12, só que antes de iniciar, eu queria alertar algumas coisas. Quando a gente for ler o texto, nós vamos perceber que Marcos, ele dá um salto, ele começa lá no versículo 14, a gente vai ver mais adiante, às 16, como se tivesse sido rapidamente. É uma característica de Marcos. Marcos, ele está muito ligado aos atos de Jesus, a mostrar quem é Jesus, e não ao que Jesus fala. Por isso que ele é tão imediato, tão rápido. Então ele salta o ministério da Judéia, entre outros fatos descritos pelo apóstolo João. Então, se você quiser depois ler João capítulo 1 ao 4, vai ficar mais fácil de entender essa história. Você vai ver que André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos de João Batista, e quando Jesus passa na frente deles no capítulo 1, acho que é o versículo 35, ele vai dizer assim, tá vendo esse aí? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra a história do Cordeiro, aquele que tinha que morrer? Esse é o Cordeiro de Deus. E André segue Jesus, e assim que ele encontra Simão, ele diz: achamos o Messias, achamos o Cristo. Depois disso, a gente vai ver mais detalhes já no próximo slide. Jesus faz um milagre, depois ele vai a Jerusalém. Pode voltar, eu vou só falar de Nicodemos. Conversa com Nicodemos, e você percebe que no capítulo 3 de João ainda, isso acontece antes de João Batista ser preso. Depois ele vai retornar para Galileia pela segunda vez e vai fazer um milagre, porque os fatos que ele na verdade saltou foi esses aqui que o Breno vai colocar agora. Esse mapa é o mapa antigo da Judéia. Jesus nasceu lá em cima, lá em Nazaré, ali perto da Galileia. Quando ele foi batizado, ele desceu ali perto de Jericó, onde João batizava. Após o milagre do casamento, que acontece antes desse episódio, nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré. Obrigado, pastor. Obrigado. Hoje o pastor me corrigiu umas letras, porque meu raciocínio hoje está lento, gente. E eu coloquei, em vez de U1, ele foi lá, ainda bem que ele enxerga mais do que eu. Jesus, após o milagre do casamento em Caná, que foi em seguida, antes desses episódios que a gente vai narrar a partir do versículo 16, que foi o primeiro milagre dele na Galileia, ele desceu a Cafarnaum. Depois ele voltou para Jerusalém. Eu estou contando tudo isso porque,
quando a gente sair da tentação do deserto, vai parecer que foi muito rápido, mas ali foi um período de entre 6 meses e 1 ano. Purificação do templo aconteceu em Jerusalém, quando ele expulsou os vendedores. Ele se encontrou com Nicodemos. Os fariseus começaram a perceber quem ele era. E aí ele voltou para Galiléia, encontrou com a mulher samaritana. E na chegada a Galiléia ele foi recebido e teve o milagre, que é o segundo milagre na Galiléia. Só para a gente entender que assim, quando ele estava em Jerusalém, para voltar para Galiléia, ele passa por Samaria. É por isso que ele se encontra com a mulher samaritana. Para a gente entender um pouco como é que era o mapa da época, porque às vezes a gente lê e não compreende isso. Se você for ler João de 1 a 4, é o que está mais ou menos aí. Só para você entender um pouco o contexto lá na frente que a gente vai fazer. Pode seguir. Bom, começando. Quem é Jesus para que eu tema? Lembra? Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi anunciado pelos profetas, esse é Jesus. E você vai perceber, na mensagem que Dário pregou a semana passada, que esse Jesus, na verdade, ele não só é o Filho de Deus, como ele foi, a sua vinda foi uma promessa cumprida por Deus, e ele foi preparado para o seu ministério. A gente vê que antes desse episódio aqui, a gente percebe esses fatos acontecendo em Marcos. O Filho de Deus, que foi prometido, que chegou, o amado de Deus, ungido pelo Espírito Santo. Ele foi preparado e agora ele precisava ser provado. Jesus precisava ser provado. Então, logo após esses acontecimentos, especialmente a preparação dele através do encontro dele com Deus e o Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto. Interessante que o batismo pregado por João Batista era um batismo de arrependimento. Mas Jesus não tinha do que se arrepender. Jesus não havia motivo para se arrepender. Mas Jesus, apesar de todo o poder de quem Ele é exemplo. O batismo de Jesus, na verdade, é uma forma de nos ligar até Deus. Ele nos representa ali. Naquele momento, é como se o reino de Deus começasse a retornar, o domínio de Deus retornar à terra. Deus Pai se liga a Deus Filho com a unção do Espírito Santo, cheio do Espírito, ele é impelido ao deserto para ser provado. Quando você for ler Lucas e Marcos, que são os dois evangelhos sinópticos, ou seja, que têm ligação com Marcos, você vai ver que eles usam a palavra bem mais amena lá. A palavra lá vai ser guia. Mas o impelir aqui, o próprio Marcos usa essa palavra no grego para descrever expelição de demônio. Então não é que Jesus foi forçado, mas ele foi impelido, convencido a ir ao deserto. Ele precisava passar por isso. Jesus precisava passar pela prova. O último Adão precisava passar pela prova que o primeiro Adão não passou. Ali ele esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Normalmente, quando um rei vai para a guerra, ele se prepara. Mas normalmente ele planeja situações em que ele sejam favoráveis para ele. Normalmente, as situações que ele planeja para vencer a guerra tem a ver em estar no momento, na circunstância ideal. Com Jesus não foi assim. A Bíblia ela cita de alguém que passou 40 dias sem beber e comer, além de Jesus. Um foi Elias e o outro Moisés. Jesus também fez isso. Mas Jesus era um agente ativo aqui. Moisés ele estava recebendo os mandamentos do Senhor.
Elias estava lidando com o coração dele, mas Jesus estava lutando por nós. A desobediência de Jesus ali seria a derrota. E a desobediência de Jesus seria uma derrota para nós. E ele foi para lá, para o deserto, um lugar inóspito, inabitável, cercado por feras. Sabe o que isso demonstra? Que Jesus é alguém com autoridade sobre Satanás, sobre as feras e os anjos. O povo romano, a cultura grega, tinha uma característica de vários deuses, mas deuses que não eram tão soberanos, eram equivalentes, onde você tinha o Deus da guerra, com grande poder e poderia vencer outros deuses. Na verdade, havia poderes equilibrados. Com Jesus não é assim. O diabo não tinha nenhum poder sobre Jesus. Ele que tinha poder. Ele que tinha autoridade. As feras, aos quais os romanos tanto temiam, as quais eram usadas inclusive nos circos, Jesus andava no meio delas e elas não o tocavam. Ao contrário, Jesus tinha os seres celestiais do seu reino servindo. Deu para entender quem é Jesus? Às vezes a gente olha a história de Jesus e vê um carpinteiro, não consegue ver o Deus que enfrentou o diabo, não consegue ver o Deus que lidou com feras, não consegue ver os anjos servindo. E a gente vai perceber que não era só aqui que Jesus era servido. Não era só aqui. Sabe, o retrato de Adão aqui, do novo Adão, muito diferente do primeiro. Quando Adão foi tentado, ele estava no deserto? Estava no jardim. Os animais eram dominados por Adão. Ele tinha acabado de dar nomes a todos os animais, eles dominavam todos. Tinha fartura, muita água, muita comida, tinha companhia. Mas Adão caiu. Ao contrário de Jesus, num lugar inóspito, sozinho, sem apoio a não ser dos anjos, ele prevaleceu. Ao contrário dos reis que os romanos conheciam, que em situações bem melhores não venciam, Jesus venceu. E a gente vai perceber, Marcos ele não deixa claro aqui a palavra vitória, mas no decorrer do evangelho fica claro. Você vai perceber, na semana que vem, por exemplo, quando Carlinhos for falar, Jesus expelindo os demônios fugindo dele, porque o rei dos demônios tinha sido derrotado. Você vai perceber como a vitória de Jesus vai ficar clara a partir do momento que ele proclama o evangelho. Agora, e aí? Temer Jesus por tudo isso serve para quê para mim? O que é que eu posso concluir com isso? Para que isso me serve? Sabe, uma das coisas que às vezes a gente ouve é alguém dizendo assim: você não sabe onde eu trabalho, você não sabe onde eu moro, você não sabe onde eu estudo, você não sabe o ambiente que eu vivo, para você ter ideia de como é difícil ser fiel a Deus. Jesus, gente, era mais poderoso, é mais poderoso do que os deuses romanos, do que qualquer rei. Jesus não temia nada, só uma coisa. Tinha uma coisa que Jesus temia. Que a gente abrir aí Marcos capítulo 15, para a gente entender o que é que Jesus temia.
No meu encontro de célula essa semana, eu conversando com os irmãos lá, e eu perguntei para alguém, falou alguma coisa, eu perguntei para eles o seguinte: Jesus no Getsêmani, quando ele estava orando, estava suando sangue, pelo que ele orava? Porque ele sabia que ia morrer. Ele tinha certeza disso porque ele tinha assumido esse compromisso com Deus. Mas ele lutava. E o texto diz que os anjos o fortaleceram enquanto ele orava. Mas o que é que Jesus tanto temia? Por que esse temor tão grande de algo que ele sabia que ia acontecer? O que é que iria acontecer na cruz de tão forte que deixou Jesus suando sangue? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 34. 15, 34. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe o que é que Jesus temia? Separação entre ele e Deus Pai. A única coisa que Jesus temia era a separação de Deus Pai, que vem com o pecado, que vem com a desobediência. O que Jesus temia mesmo era ficar em algum segundo separado de Deus Pai. Sabe o que é que isso me faz pensar? O que é que eu temo? O que é que você teme quando você está sendo tentado? Você teme perder aquilo que você deseja? Você teme não ter o que você deseja? Você teme não conseguir o que você tanto sonha? Ou você teme viver separado de Deus? O que você teme? Ao contrário do que a gente pensa, não é o ambiente que vai influenciar a sua decisão, mas é para onde o teu coração está inclinado. É o temor que tem no teu coração é que vai dizer exatamente o que você vai fazer, o que você vai decidir. Ambiente não decide por você, mas como está o teu coração, para onde ele está inclinado, o que realmente ele teme. Isso sim vai fazer você decidir ser obediente ou pecar. Sabe, a gente acha que batalha espiritual é como se fosse uma guerra contra o diabo e pronto. Gente, batalha espiritual é confiar naquele que eu tenho que temer, que é Jesus. Confiar no poder dele em mim e lutar para não pecar, lutar para ser obediente. Ninguém consegue vencer o pecado se não for andando com Jesus, se não for com Ele dentro de você. Eu sei que muita gente às vezes não teve uma experiência com Jesus, não consegue entender por que a gente deixa de fazer certas coisas e faz certas coisas. Não é porque a gente tem regras ou deixa de ter regras, não é nada disso. É porque o temor a Deus, é o temor de viver separado de Deus, é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa viver nessa vida. Sabe por quê? Porque a gente vai ver já já que o reino de Deus está aqui, porque Jesus já veio, e é para esse reino que eu desejo ir, e nesse reino não tem espaço para pecado. Adão caiu em um ambiente favorável, Jesus prevaleceu em um ambiente desfavorável. Logo, não é o ambiente que me faz cair, mas sim a inclinação, o temor que há no meu coração. Qual é o temor que tem no seu coração? O que realmente você teme? Jesus é o que nós devemos temer. Na batalha espiritual, devo temer ao Senhor, seguir o exemplo de Jesus, confiar no poder dele em mim e lutar para ser obediente e fiel. A tua maior batalha espiritual é permanecer fiel ao Senhor.
A vitória de Jesus sobre o diabo foi caracterizada pela fidelidade, não por outra coisa. Pela exposição da palavra, não por outra coisa. Mas o texto continua. Quem é Jesus para que eu tema? Versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Depois que João foi preso. Vocês lembram quando o pastor Dário falou sobre João Batista? João Batista, ele veio para anunciar o Filho de Deus. Aquele que vinha depois dele. Quando você vai no original, o ser preso ali é como depois que Jesus foi entregue à prisão. Esse entregue à prisão é como se fosse um ato de Deus. Deus fez isso. João, eu acho que eu falei João, você entendeu outra coisa, mas tudo bem. Quando João foi preso, na verdade, Deus entregou ele à prisão. Isso aconteceu com Jesus também. Lá em Marcos 15, quando a gente vê Jesus sendo entregue à crucificação, à morte, é a mesma palavra. Um ato de Deus. Deus estava no controle de tudo. Parece meio estranho, mas a recompensa de João Batista foi a prisão e a morte decapitado. O último profeta, talvez o maior dos profetas, porque anunciou o Messias. Uma vez um colega de trabalho chegou para mim, e ele é de uma igreja, dessas igrejas neopentecostais, né? Na época não era pastor. Ele diz, olha, irmão Judásio, mas a gente tem que prosperar. Rapaz, esse homem falou tanto nisso que eu não aguentei não. Diz, meu amigo, que negócio de prosperar é esse? Tu acha que Deus te chamou foi só para isso? Não, a gente tem que prosperar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vá lá para o Novo Testamento. Vá no Novo Testamento. Comece lá de Mateus e vá até Apocalipse. Se tu achar um apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus, que se deu bem e prosperou, eu não falo mais nisso e digo que você está certo. Esse homem foi para casa, eu acho que ele não dormiu, né? Ele mora, na época ele trabalhava em Bom Jesus, eu fui para Floriano, uma semana depois ele me liga. E ele, claro, que não achou nenhum apóstolo que prosperou, nenhum discípulo de Jesus que prosperou no Novo Testamento. Ele, não, mas é porque eles eram discípulos de Jesus. É, exatamente, é isso mesmo. E eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero seguir Jesus pelo motivo certo. E no Novo Testamento, a prosperidade tem a ver com serviço no reino, não tem a ver com atender os meus desejos. No Novo Testamento, a ideia é um reino fora daqui e não um reino aqui. A esperança dos judeus era que Jesus viesse resgatá-los do domínio romano. Mas Jesus veio resgatar a humanidade da morte. E não simplesmente transformar o reino daqui, mas levar para o reino dele. Essa é a ideia. Então Deus estava no controle. E João Batista não ficou ruim. João Batista foi estar com Deus. Ele foi recompensado, receber a coroa da vida que ele tanto, vou dizer merecido, mas pela graça de Deus ele recebeu. Não foi injustiçado, ao contrário, ele foi glorificado no Senhor. Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. A ideia ali, sabe, presta atenção o que aconteceu. Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, passando por provação, no meio das feras, mas servido pelos seus anjos, os anjos do seu reino. Agora ele chega proclamando a vitória, as boas novas. Lembra que o pastor Dário falou?
É como se ele chegasse e proclamasse: olha, nós vencemos, o reino está aqui, o reino de Deus está aqui, eu estou aqui, eu sou o reino de Deus, eu estou aqui, o reino está aqui. As boas novas foram proclamadas. O tempo é chegado aí, a ideia aí não é um tempo de relógio, não. A palavra no grego utilizada aí é como se assim: o tempo de Deus chegou. A promessa foi cumprida. O Cristo, o Messias, veio. Todo o seu reino está aqui. O reino de Deus domina agora. A palavra lá para reino pode ser traduzida como domínio de Deus. Sabe? O domínio, o reino está aqui. Isso é gente, presta atenção, que evento é esse? Não é simplesmente um homem que chegou. O reino de Deus está aqui. E a gente vai ver no desenrolar do evangelho o que isso significou. A gente vai perceber os milagres, as provas demonstrando isso. Ontem lá em casa a gente foi assistir um filme que há muito tempo os meninos queriam assistir. É Superação, é um filme maravilhoso, viu? E ele é interessante porque eles contam fato, eles não se ligam muito na questão de ser um filme evangelístico. Eles contam um fato, mas um fato inexplicável. Eu não posso contar muita coisa do filme, mas eu fiquei impressionado como quando a gente vê um milagre acontecer que não tem explicação, que ninguém consegue explicar, porque o filme é baseado num fato real. Então, quando você vê um milagre que a ciência não tem como afirmar que não é um milagre, é uma coisa impressionante. Tão impressionante que os meus filhos passaram um tempo sem conseguir dormir, porque a gente não crê. A gente tem um pecado da incredulidade, de entender quem é Deus e o que Ele pode fazer, que quando algo sobrenatural acontece, a gente desconfia. A gente desconfia. Só que a gente às vezes não entende que o maior milagre que Jesus poderia fazer, Ele já fez. Na cruz. Sabe, Jesus ressuscitou, a gente vai ver semana que vem a sogra de Pedro. Cadê ela? Morreu. Sabia? Jesus ressuscitou Lázaro depois do 3º dia. Cadê ele? Morreu. Meus irmãos, mesmo aqueles que Jesus ressuscitou, morreram. Lutar por esse mundo aqui, por essa vida aqui, não tem lógica, porque isso aqui vai passar. Vai passar. Eu lembro que há um tempo atrás, conversando com um dos meus familiares que dizia não acreditar em Deus e começou a falar de ciência, ele diz: olha, se você for estudar a ciência, tu vai precisar de muita fé para crer que Deus não existe. Porque a ciência, ela tenta provar os acontecimentos, mas a partir de um determinado ponto. Porque ninguém consegue explicar o que aconteceu antes. E mesmo a explicação que é dada pela ciência, ela é difícil. Sabe, esse relógio é tão simples, mas se eu jogar ele no chão, eu não creio que ele vai conseguir se juntar e formar um novo relógio. Mas a ciência entende que um micro-organismo pode se juntar de uma forma tão perfeita, que forma um ser bem mais complexo, que é o ser humano. É difícil ter essa fé. Eu prefiro ter a fé num Deus que faz milagres até hoje. E eu prefiro confiar numa vida eterna, de um propósito eterno. Porque como Paulo diz, quando escreve aos Coríntios, se nossa vida se restringir aqui, nós somos os mais dignos de compaixão, os mais infelizes dos homens. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está aqui. Isso foi a proclamação de Jesus.
Jesus como um arauto que vem lá do alto e fala para todo o reino, e simplesmente conta uma história. Prestem atenção, o reino de Deus chegou, a promessa do Messias se cumpriu, eu estou aqui. Pois é, essa é a notícia. Mas a essa notícia vem duas ordens. Preste atenção. Imperativo. A palavra no grego aqui é imperativo. Duas ordens. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creio no que eu estou falando de Jesus. Creio nas boas notícias de vitória que eu estou trazendo. Creio que eu vim e estou aqui. Eu sou o reino de Deus e eu vim para salvar, para vencer a morte. Esse é o Jesus que devemos temer. Essa ordem de Jesus é uma resposta à vinda dele e à presença do reino de Deus na terra. É uma resposta que ele espera dos seus discípulos. Arrependimento, fé. Então, depois da vitória sobre Satanás, Jesus, como um arauto, proclama as boas novas da sua vitória, da sua chegada. O tempo se cumpriu, Jesus chegou, todo o seu reino, seu domínio chegou. Qual a resposta que você vai dar? Qual a resposta? Arrependimento, gente. Muita gente não entende, mas arrependimento não é simplesmente você ficar triste. Não é isso. O que isso serve para mim, saber que Jesus chegou, que o reino de Deus dele está aqui, precisa me fazer refletir, dar a resposta se eu quero, se eu desejo participar do reino de Deus, se eu desejo estar com Deus no reino dele, eu preciso dar a resposta que ele quer. Não é o que eu quero. É óbvio que eu posso dar a resposta que eu quero. Agora eu preciso temer. Temer o resultado dessa resposta. Achar que pelos meus atos eu vou conseguir chegar ao céu. Achar pelas minhas boas obras eu vou conseguir chegar ao céu. É o contrário do que Jesus prega. Porque arrependimento, na verdade, tem a ver com eu reconhecer que por mim mesmo eu sou incapaz de fazer o que é certo. Arrependimento tem a ver com uma mudança de mente, que eu deixo de agir por mim mesmo e caminho em direção a Deus, em direção a Jesus, e começo a agir sob o domínio dele, sob o controle dele, sobre o que a palavra dele diz. Arrependimento tem a ver com eu deixar de pensar por mim mesmo, de reconhecer a minha incapacidade e de reconhecer a capacidade de Jesus em me dominar e fazer o que é melhor através da sua palavra. Isso é arrependimento. Então achar que eu vou chegar ao céu simplesmente fazendo o que eu quero, os bons atos que eu desejo, não é arrependimento. Isso é vanglória, isso é orgulho, isso é reconhecimento. Não tem nada a ver com o que Jesus prega quando ele chegou aqui. A chegada de Jesus representa o cumprimento da promessa, a chegada do reino de Deus na terra, e a resposta que ele espera daqueles que querem viver nesse reino começa com arrependimento. Começa com arrependimento. Depois disso, fé. Eu preciso ter fé. Crer no Evangelho. Crer nas promessas de Jesus. Crer na palavra de Deus. Isso é fé. Sabe, vivo uma vida de temor e obediência a Deus é resultado da minha fé. Se você tem dificuldade em obedecer a Deus, é porque você não tem fé suficiente ainda na palavra de Deus.
em algum aspecto da palavra de Deus você não crê. Talvez você confie que o seu casamento seja muito mais próspero, muito mais feliz se você fizer o que alguém disse para você e não o que a palavra diz. Talvez se você educar seus filhos conforme alguém orientou, em vez de como a palavra orientou, você tenha mais confiança. Talvez você fale a verdade ou deixe de falar a verdade porque você acha que vai ter algum proveito sobre isso. Talvez você tenha mais fé no que você conhece, no conhecimento humano, do que no que a palavra de Deus diz. E uma vida com obediência, uma vida obediente a Deus, decorre de fé nas promessas de Jesus, de fé na sua palavra. Eu expresso o meu temor e o meu desejo em participar do reino de Deus, dando a resposta que Ele espera. Esse chamado dele é para os discípulos dele. E se quero participar do reino de Deus, eu preciso me arrepender e crer. Duas palavrinhas que a gente tem que guardar: arrepender e crer. No arrependimento, eu reconheço a minha incapacidade em fazer o que é certo e caminho, muda minha mente em direção a Deus, a fim de viver sob o controle dele. Na fé, aceito e confio nas promessas de Jesus. Vivo uma vida de temor e obediência a Deus. Jesus anuncia o reino e depois ele vai chamar seus discípulos. Desculpe. Versículos 16 a 20. Quem é Jesus para que eu tema? Alguém com autoridade e chamado irresistível. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiam. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Preparando as suas redes, logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Sabe, na cultura grega, lá em Roma, o que é que acontecia? Um rabi ou um mestre, quando alguém queria segui-lo, ele ia lá e se candidatava a ser discípulo dessa pessoa. E ele concorria a ser seu discípulo e até a tomar o seu lugar. Jesus não era assim. Jesus era o Filho de Deus. Ele escolhia. Ele escolhia. Mas quando você lê esse texto, logo depois de Jesus falar, proclamar o Evangelho, parece que ele está chegando ali à beira do mar da Galileia e viu Simão e André e diz: ei rapaz, vamos lá. E eles não conheciam ele, né? E seguiu, mas não foi assim. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Jesus já havia convivido com eles. Quando você lê João, capítulo 1 especialmente, você vai ver que João Batista mostrou para eles quem era Jesus. Eles já haviam convivido com Jesus. Lá em Lucas, capítulo 4 e 5, você vai ver, inclusive, que tem uma passagem que mostra Jesus fazendo um milagre com eles. Eles conheciam Jesus. Mas é impressionante a resposta que eles dão ao chamado de Jesus. Mas é impressionante a maneira como Jesus faz isso. Aí assim, você olhando essa história assim, quem é esse Jesus? Que chega ali e diz: ei rapaz, vamos ali, e segue. E o cara segue. Ele não era um simples homem. Jesus, o Deus Filho, o Filho de Deus, Jesus poderoso, Jesus que é o cumprimento da promessa, que é o próprio reino de Deus começando aqui na terra, ou retornando o início aqui na terra, o domínio aqui na terra. É esse Jesus que chama, não é qualquer um, é Jesus, o Filho de Deus. Isso mostra que tamanha é a sua autoridade. Isso mostra o quão irresistível é o seu chamado.
Jesus, um chamado irresistível e uma promessa. Uma resposta imediata dos discípulos ao chamado e uma promessa que não era imediata. Sabe, essa promessa, ela tem a ver com o caminhado de discipulado, com o caminho de discipulado. Quando você toma a decisão de seguir a Jesus, você não vai saber como agir, você não vai saber como, em determinadas situações, falar ou agir. Você vai ter dificuldade de lidar com o seu coração, com os seus desejos, com os suas lutas. Mas o que Jesus está querendo dizer? Siga-me. Siga-me. E eu te farei pescadores de homens. Você vai caminhar comigo. Você vai andar comigo. E você vai resgatar pessoas do inferno comigo. Quer prosperar? Jesus não está chamando ninguém para prosperar, para ser rico, não. Mas Ele está chamando você para ser um discípulo dEle. Prosperar com Jesus é se tornar parecido com Ele. A característica do discípulo é se parecer com o seu mestre. É falar, ter as ideias, os pensamentos do seu mestre. Segui-lo. Seguir Jesus tem a ver com andar com Jesus. Tem a ver com falar o que Jesus fala. Pensar como Jesus pensa. Caminhar. Ser discipulado. É o teu chamado. Uma resposta imediata, sem condições. Percebam que João Batista já havia morrido. Possivelmente eles eram discípulos de João Batista. Possivelmente eles tinham voltado aos seus trabalhos normais. Apesar de que eles podem nem ter deixado o trabalho, mas eles voltaram à sua vida normal. Conheciam Jesus, mas não sabiam o que fazer. E Jesus chamou, e eles não eram pescadores, quaisquer pescadores. Eram pescadores que tinham empregados. Então eles não colocaram condições, deixa eu me formar, deixa eu me casar, Eles deixaram tudo. Deixaram seus pais com os empregados. E seguiram Jesus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam como ia acontecer. Eles não sabiam quando iria acontecer. Mas eles sabiam que aquele era o Filho de Deus. E que eles precisavam seguir o Filho de Deus. Eles tinham certeza de quem Jesus era. Eles temiam não seguir Jesus. O temor deles era não seguir Jesus. Se você for ler João 1, quando Jesus chama, depois de chamar André e Simão, ele chama Natanael. E Natanael se impressiona quando Jesus diz que o viu debaixo de uma árvore. Jesus fez uma promessa que ele viria coisas muito maiores. Mas aqui, como lá, fica claro que nenhum deles sabia o que iria acontecer. Mas eles sabiam quem era Jesus. E por isso eles o seguiram. Por isso eles queriam ser seus discípulos. Para que isso serve para mim? E posso concluir com isso. A primeira coisa que preciso concluir com isso é que o chamado de Jesus são para todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. São para os seus discípulos. Eu preciso me arrepender e preciso crer. Esse é o passo. Arrependimento e fé. E esse chamado é para mim. Um chamado de me tornar discípulo. Seguir Jesus é um ato imediato, sem condições. Me tornar discípulo é um processo que vai me tornar parecido com Ele e me tornar um servo dele e um pescador de homens. Quando compreendo quem Jesus é, eu temo
e de uma maneira irresistível e incondicional, eu o sigo. Eu vou ter muito mais temor de deixar de seguir Jesus do que segui-lo. Nada do mundo vai me dar mais medo do que não seguir Jesus, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele representa, eu sei exatamente o que vai acontecer caso eu tome outra decisão. À medida que digo que sigo a Jesus, vou aprendendo, crescendo, e através do discipulado me torno um pescador de homens. Você não vai decidir seguir Jesus hoje e amanhã você vai estar maduro, mas você vai seguir Jesus dia a dia. E você vai perceber nesse evangelho que o arrependimento, o negar a mim mesmo e seguir a Jesus, confiar em sua palavra, faz parte desse processo. Os meus filhos, quando eram menores, a gente ia para um lugar, a primeira coisa que eles me perguntavam era: quais são as regras? O que é que eu posso fazer? A criança, Jesus diz que quem não tiver um coração como o coração da criança, não for uma criança, não entrará no reino dos céus. A criança, ela confia, ela depende. Então, quando ela confia no pai, ela quer ouvir do pai até onde ela pode ir, como ela deve andar, de que forma ela deve andar, até onde ela deve andar. Isso dá segurança para ela, porque a palavra do pai transmite segurança. Ela confia plenamente. O discípulo de Jesus confia plenamente nele. Quer saber até onde pode ir. Quer saber por onde deve andar. Quer saber como andar, como falar. Porque ele sabe que a palavra do Pai dá segurança. Ele sabe que pode confiar na palavra do Pai. Ele sabe que pode se entregar nessa verdade. E ele sabe que essa palavra vai trazer crescimento e maturidade. O escritor aos Hebreus, ele fala isso, que é pela prática da palavra que a gente discerne o bem e o mal. Nós vamos discernir o bem e o mal é conhecendo, crendo e vivendo. Conheço a palavra, creio nela, aceito ela e pratico ela. Isso vai me trazer maturidade. Você não vai ganhar maturidade como um passo de mágicas. Você não vai ser maduro instantaneamente. Você precisa crescer caminhando com Jesus. Esse é o chamado dele para a gente. Resumindo, quem é Jesus para que eu tema? Aquele com autoridade sobre Satanás, feras e anjos, o rei cuja presença expressa a chegada do seu reino, alguém com autoridade e chamado irresistível. Esse é Jesus. O que é que eu concluo com isso? Resumidamente, 3 coisas. Desculpem. Não é o ambiente que me faz cair, mas sim a inclinação, o temor que há no meu coração. Quando você cair, não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa no ambiente, não coloque a culpa nas circunstâncias. Examine o seu coração. Perceba exatamente o que você teme. E comece a pensar em temer apenas o pecado que te separa de Deus. Segunda coisa, na batalha espiritual, ao contrário do que você imagina, o teu objetivo não é que as circunstâncias mudem. O teu objetivo não é que aquilo que você quer seja realizado. O teu objetivo não é que você consiga ou ganhe aquilo que você tanto sonha. O teu objetivo é não pecar, é permanecer fiel. Só assim você vai vencer. Foi assim que Jesus venceu. Em um lugar, no deserto, um lugar inóspito, sendo tentado, no meio das feras, ele resistiu. E a arma que ele usou foi a palavra de Deus. Terceiro e último, o chamado de Cristo é irresistível, incondicional,
é para mim o primeiro passo para, através do discipulado, me tornar um pescador de homens. Queria que os irmãos memorizassem Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Meus irmãos, sabe o que é que essa palavra me dá? Duas coisas: esperança e segurança. Esperança porque eu posso olhar para Jesus e ver que a eternidade me espera, porque Ele veio, cumpriu a promessa, o seu reino está aqui. Segurança porque Ele me pediu duas coisas: arrependimento e fé. Duas coisas que não exigem nada além de humildade para reconhecer que eu não sou certo e de confiança de que a palavra dele é verdade, me santifica, me transforma e me conduzirá até Ele.